Olá, está no ar o Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, edição desta terça-feira, dia 22 de dezembro. Você confere nesta edição com a gente. Prefeito Guilherme Pazin contrata ex-ministro do TSE para defendê-lo em caso de suposta improbidade administrativa. Caminhão com pane mecânica invade residência e, por detalhes, não causa uma tragédia. CDL divulga no dia 24 os vencedores da ação Natal Bento 2020. FEPAM inicia coleta de informações sobre a qualidade da água em praias e balneários gaúchos. RGE alerta clientes para possíveis golpes em Bento Gonçalves. Família vence a Covid e idosa de 98 anos passa o Natal em casa. O Jornal TV Com está começando agora. O verão já se faz presente no hemisfério sul, mas os próximos dias seguirão tendo temperaturas amenas aqui na nossa região, pelo menos até o final das manhãs. Confira agora a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. A quarta-feira será de sol e tempo firme na maior parte da região sul do país, mas por causa da infiltração marítima associada a um sistema de alta pressão que está no oceano, pode chover de forma fraca a qualquer hora entre a região de Curitiba e o litoral do Paraná. No Vale do Itajaí e em Guarapuava, no leste paranaense, o sol aparece entre muitas nuvens o dia todo, mas não há expectativa de chuva. Na região de Londrina, o dia vai começar com tempo abafado e podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, especialmente à tarde. Nas demais áreas da região, o tempo segue firme e sem chuva. Em Porto Alegre, mínima de 16 com máxima de 31 graus e em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Aqui para Bento Gonçalves, a quarta-feira vai seguir com a presença de sol entre nuvens e ainda sem a previsão de chuvas. As temperaturas vão variar entre 14 graus a mínima e 31 graus a máxima. Uma pane mecânica pode ser o motivo que causou um sério acidente ontem à noite nos limites dos bairros São Roque e Nossa Senhora da Saúde. Apesar da gravidade, não houve vítimas fatais, apenas danos materiais. Um caminhão desgovernado que seguia pela rua Giacomo Bassim atingiu uma casa onde estava um casal e o seu filho. O caminhão destruiu a sala do imóvel, passou pela cozinha e parou na porta do quarto onde estava a família. Relatos do Corpo de Bombeiros dão conta que a família estava em um quarto da residência que não foi atingido, e isso fez a diferença diante da cena encontrada no local. Embora não tenham sido atingidas, as 3 pessoas foram levadas ao Hospital Tacchini para exames. O motorista do caminhão não se feriu, mas ficou em estado de choque devido à violência do acidente. São 3 moradores, né? O esposo, a esposa e um menino. Eles estavam com algumas escoriações, a esposa também sentiu algumas dores devido ao impacto que eles tiveram das paredes sobre ela, né? E o esposo também levou algumas pancadas. Então, referente a isso, a gente não tem noção de qual a gravidade dessas lesões que eles têm. Nós estamos encaminhando eles para o hospital. A gente acionou o SAMU para nos auxiliar. Então, a nossa resgate está levando e no caminho vai ser passado algumas pessoas. Nós estamos levando eles para serem avaliadas por um médico. O motorista sofreu ferimentos? O motorista não, ele só está em choque, né, ali. Mas a gente fez uma verificação nele, e ele não tem ferimento algum. Muito bem. Sargento, as famílias aqui, quando vocês chegaram, estavam dormindo? Quando aconteceu o acidente, eles chegaram a relatar alguma coisa para vocês nesse sentido? Segundo elas, não estavam dormindo, elas estavam lá no quarto do fundo. O caminhão atingiu a parte da sala e cozinha, né, e entrou até o quarto onde eles estavam. E a sorte deles que, segundo eles nos relataram, eles estavam no quarto do fundo, a esposa estava auxiliando o filho a fazer os temas e aí da escola. E o marido também se encontrava por lá. Se estivessem aqui na parte da frente da casa, certamente poderiam ser feridos gravemente. A Secretaria Estadual de Educação lançou o projeto piloto do primeiro aplicativo gaúcho para a alfabetização de estudantes. O projeto Ler é Tri
visa qualificar a oralidade e a escrita, estimular o hábito da leitura e auxiliar os professores na avaliação da fluência e interpretação textual dos alunos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental. Veja mais informações na reportagem. Foi lançado pela Secretaria Estadual da Educação o projeto piloto do aplicativo Leretri, o primeiro aplicativo gaúcho para letramento e alfabetização de estudantes, que foi desenvolvido por professores e alunos da rede estadual. Pela sensibilidade, pelos anos de estar dentro de sala de aula, é que eles chegaram a uma formatação de um aplicativo que vai beneficiar ao longo dos próximos anos milhões de crianças, não somente no estado do Rio Grande do Sul, mas como um país. É demonstração clara que mesmo num período tão difícil que nós estamos vivendo de pandemia, a educação ela não parou. O aplicativo foi desenvolvido por alunos e professores das escolas Protásio Alves, Dom João Becker, Irmão Pedro e Escola Técnica Parobé e pelo Departamento de Planejamento da Secretaria da Educação. O objetivo da ferramenta é qualificar a leitura, a oralidade e a escrita, por meio da gravação da leitura e do uso de trechos de obras literárias. O aplicativo é destinado aos alunos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental, que muitas vezes apresentam dificuldades de interpretação e linguagem. Estudos nos mostram que as crianças que nascem em classe pobre, elas escutam até os 4 anos 17 milhões de palavras. As crianças de classe média escutam 25 milhões de palavras e as da classe alta 46 milhões de palavras. Então, a desigualdade, influência e leitura já começa lá na casa, lá no berço, lá na infância, na primeira infância. E isso vem vindo junto e as consequências acabam acarretando na escola. A ferramenta também vai poder ser utilizada pela família dos estudantes. Nós temos a fala o espaço do professor, o espaço da família e o espaço do aluno. A partir daí, o professor vai conseguir identificar, através de uma matriz de referência, quais são as lacunas que precisam ser habilitadas nesse aluno que eles ainda não possuem. Tá? Os pais, da mesma forma, também tentando aí criar novas habilidades, novas competências linguísticas que a família também precisa. A gente sabe hoje que quanto maior a escolarização da família, principalmente da mãe, maior é o nível de proficiência do aluno. O aplicativo pode ser utilizado sem a necessidade de estar conectado à internet, a não ser na hora de baixá-lo e de sincronizar os áudios produzidos pelos alunos para dentro da plataforma. A ferramenta estará disponível para download na Play Store do Google para dispositivos Android a partir da próxima semana. Já começaram as apostas para a Mega Sena da Virada, que, segundo estimativas da Caixa, deve ter uma premiação de 300 milhões de reais este ano. As apostas poderão ser feitas até às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília, até o dia 31 deste mês, nas lotéricas de todo o país. Existe ainda as opções da aposta pelo portal ou pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo Internet Banking da Caixa. O valor de uma aposta simples da Mega, com 6 números, é de R$ 4,50. Caso ninguém acerte as 6 dezenas, o prêmio será rateado entre os acertadores de 5 números e assim sucessivamente, conforme as faixas da premiação. Nenhuma das praias do litoral norte gaúcho estão impróprias para banho, conforme levantamento da FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Dos 90 locais fiscalizados, apenas 14 praias e balneários não tinham as devidas condições de receber banhistas. Além da FEPAM, participam da coleta equipes da Corsan e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas. Todos os pontos receberão placas informando a condição da água. A maior parte das praias e balneários sem condições ficam na parte sul do litoral gaúcho. A CDL de Bento Gonçalves realiza no dia 24 a revelação das empresas que participaram do concurso de vitrines Natal Bento 2020. A revelação dos resultados ocorrerá às 11 horas da manhã, com transmissão pelos canais digitais da entidade. Também no dia 24 de dezembro será realizado o sorteio dos ganhadores da campanha Natal Bento Premiado. Eu conversei com o presidente da entidade, Marcos Carboni, e você confere agora mais detalhes
desse nosso bate-papo. Eu converso agora com Marcos Carboni, presidente da CDL de Bento Gonçalves, uma vez que a entidade está terminando, agora no dia 24, a campanha Natal Bento 2020. Marcos, obrigado pela tua presença. Fala um pouquinho dessa campanha que esse ano foi um tanto quanto diferente para o comércio local, né? Obrigado pelo convite de estar falando com vocês. Com certeza um ano bem diferente para o comércio todo teve que se reinventar e mesmo assim a gente conseguiu fazer já a nossa tradicional campanha do Bento Natal Premiado, onde batemos recorde de distribuição de cupons, né? Foram distribuídos mais de 500 mil cupons até o momento, onde o sorteio será dia 24, às 11 horas, de forma online, né? Então nós estaremos gravando ao vivo e transmitindo isso através do Facebook, do Instagram, até como nós temos uma campanha registrada pelo Ministério da Economia, então a gente pediu autorização para fazer dessa maneira para evitar aglomerações. Então a gente ficou muito feliz de ter conseguido realizar essa campanha neste ano, neste momento tão difícil que foi para o comércio, que foi um dos setores da economia mais impactado aí com a pandemia. Bom, dia 24, às 11 da manhã, tanto a revelação a premiação das vitrines, né, que foram premiadas e também os clientes que compraram nas lojas, né? Isso mesmo, né? Bem lembrado, né? Vai ser a revelação dos lojistas que aderiram ao concurso de prêmios e também o sorteio dos 80 prêmios em cupom em dinheiro para gastar aqui no nosso comércio, nas mais de 80 lojas que participaram da campanha do Bento Natal Premiado, às 11 horas no dia 24. Bom, Marcos, falando um pouquinho dessa questão, como tu citaste, 2020 foi um ano atípico para todo mundo, né? O mundo literalmente, não só a nossa economia local, estadual, país, foi o mundo todo impactado com essa questão da Covid. E tu citaste também o comércio sendo prejudicado, né? A gente viu inclusive algumas lojas que infelizmente fecharam suas portas, funcionários que foram demitidos. Mas num balanço geral, como é que foi essa questão para a CDL e para o comércio de Bento? Nos setores da economia, o comércio foi um dos mais prejudicados junto com o turismo e serviços. Mas, no contexto geral, todos fomos prejudicados também, porque pessoas perderam seus empregos, a economia gira devagar, deixa de girar, deixa de ter... A pessoa que não está trabalhando não gera renda, então acaba prejudicando o ciclo econômico como um todo. Como foi o ano para o comércio? Foi um ano que nós tivemos que nos reinventar. Essa é a verdade. Mostramos que somos resilientes, ninguém esperava tudo isso nessa pandemia, todo mundo teve que se reinventar, buscar alternativas e como manter os seus clientes, manter o seu comércio aberto, fechado, mas atuante junto ao seu consumidor através das redes sociais, através da internet. Infelizmente, tivemos alguns colegas que fecharam seus estabelecimentos, então isso foi muito negativo, né? Mas também mostra que nós temos uma capacidade de reinvenção. O ano, se nós formos comparar com o ano anterior, ele não vai ser um ano de crescimento para alguns setores, inclusive para alguns setores do comércio. Alguns se destacaram devido às demandas, às necessidades da comunidade como um todo. O ano que vem, né, esperamos que dê certo essa vacinação e que a economia comece a retomar devagarzinho já desde o início do ano. Eu ia te questionar justamente 2021 já está aí batendo as nossas portas, né? Em seguida, logo no começo do ano, a CDL faz o tradicional Liquida Bento. Como é que está esse planejamento para 2021, visto que a gente não tem assim um fim de pandemia, uma eficiência na vacinação, uma retomada, né, daquela movimentação que era até então? Regis, a CDL ela tem feito muito mais intensamente seu papel institucional, então nós teremos a campanha do Liquida Bento a partir do dia 11 de janeiro até o dia 31, vai ser um período menor, mas mais institucional, não terão ações na rua, não terão eventos como tivemos no ano passado, Black Friday, onde tem aglomeração de pessoas, não vamos ter ações pontuais no comércio, onde envolve aglomeração, como nós tínhamos no passado, e sim muito mais institucional
e mais voltado para as redes sociais e para os meios de comunicação da internet. E mais uma vez, para 2021, o nosso lojista, principalmente aqui em Bento, vai ter que se reinventar, porque como eu disse antes, né, não há uma luz no fim do túnel ainda, né? Não, ainda não temos uma luz no fim do túnel. E sim, a gente vai ter que se reinventar. A gente tem que... O que o comércio fez, né, ou como todas as empresas fizeram neste ano, além da reinvenção, é olhar para dentro do seu negócio e dizer, bom, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso enxugar a máquina aqui, diferente de alguns setores, principalmente setor público, que não tem como enxugar a máquina, né? Mas as empresas, elas têm que enxugar a máquina, ela olha para dentro, diz, bom, o que eu preciso melhorar, o que eu posso melhorar aqui na gestão do meu negócio, para se manter com as portas abertas, né? O principal, eu digo assim, se as nossas empresas sobreviverem até o final do ano, o ano que vem, a gente busca o prejuízo desse ano. Tá certo. Bom, para a gente poder concluir, queria te deixar um espaço justamente para te deixar a tua mensagem em nome da CDL aí para os nossos telespectadores. Que apoiem o comércio local. Nós desenvolvemos até uma campanha Abrace Bento. Temos que prestigiar o comércio local, a indústria local, a indústria gaúcha, a indústria brasileira, porque é no nosso país, é na nossa cidade onde a economia gira. Então vamos prestigiar o comércio local, estamos bem preparados, estamos respeitando todas as regras colocadas pelos governantes para enfrentarmos juntos esse momento de pandemia, que é um momento triste como pessoas que perdemos, entes queridos, mas também temos que manter a saúde econômica da nossa comunidade como um todo. E desejar um Feliz Natal a todos. Tá certo. Marcos, obrigado pela tua participação. Acho que foi um bate-papo bem esclarecedor e sucesso, né, para 2021. Obrigado, sucesso a todos e muita saúde, que é o mais importante. Tá aí, para você que está conferindo com a gente o nosso Jornal da TV Com, esse bate-papo com o presidente da CDL, Marcos Carboni. A gente segue com o noticiário. Grande parte das empresas da cidade estão realizando, a partir desta semana, as férias coletivas. Preocupado com a alta dos casos de Covid-19, o SIC de Bento Gonçalves está atento à situação e pediu aos seus associados que enfatizem aos seus trabalhadores a necessidade de manter os protocolos preventivos, mesmo fora do ambiente de trabalho. O SIC lembra que hábitos como o uso da máscara, a higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento social são determinantes para manter vidas. Os cuidados visam ainda evitar um colapso no sistema de saúde e contribuir para o contínuo funcionamento dos setores produtivos do nosso município. A unidade da Emater em Bento Gonçalves estima que a colheita da uva no município chegue este ano a 90 mil toneladas da fruta. Algumas variedades, como a uva Vênus, já estão sendo colhidas em regiões mais próximas ao rio, como na linha Alcântara, em Santa Teresa e também no Vale do Rio das Antas. A instituição estima ainda mais uma safra de excelente qualidade, como a registrada esse ano e tida como a safra das safras. Segundo dados fornecidos pela Emater, a área plantada neste ano passa de 4.300 hectares de videiras. Alguns clientes da RGE, a Rio Grande Energia, em Bento Gonçalves, já se tornaram vítimas de golpistas que estão usando o nome da empresa para fazer cobranças indevidas. A RGE informa que o golpista tem chegado a algumas residências onde avisa o usuário sobre a existência de valores em abertos nas suas contas de luz. Ainda no local, ele efetua a cobrança a fim de evitar o corte de energia elétrica. Segundo a RGE, ninguém está autorizado a cobrar valores e serviços elétricos de responsabilidade da distribuidora. A empresa informa aos usuários que toda e qualquer cobrança referente à energia elétrica é feita somente na fatura mensal que o cliente recebe em sua residência. E essa notícia é para você que pretende passar as férias de verão em Santa Catarina. Algumas mudanças foram anunciadas pela Prefeitura de Imbituba, no sul catarinense, definindo regras para a Praia do Rosa, a fim de evitar aglomerações como as ocorridas nos meses de outubro e novembro.
Nessa temporada, em finais de semanas e feriados prolongados, o município vai restringir o acesso ao local. Só será liberada a presença de moradores da região e pessoas que apresentem a reserva de pousadas, hotéis ou casas. Outras medidas para o verão também são estudadas, entre elas a restrição do acesso à praia para que grupos de no máximo 6 pessoas possam ficar juntos na areia. Pode ocorrer ainda a proibição de sons e festas na praia e nas vias públicas e presença de fiscais no local para evitar punições a quem descumprir as normas. Olha, a gente está trabalhando em parceria com a PM, o comando da Polícia Militar aqui, né, através do Coronel Luiz Carlos, tem sido bastante parceiro, a Polícia Civil também bastante parceira do município na fiscalização. Nós reforçamos o número de fiscais, contratamos fiscais específicos para o enfrentamento da pandemia e estamos trabalhando nessas últimas 2 semanas aí na preparação para a temporada, né, estudando medidas a serem tomadas. Vamos ter um reforço na fiscalização, vamos ter uma punição mais severa para quem descumprir as normas sanitárias, punição mais severa em termos de fechamento, de suspensão de alvará e de multas que possam, para que a gente possa seguir e conseguir fazer o regramento. Do ponto de vista de outras medidas, talvez o que a gente está planejando, vamos provavelmente já estar no decreto válido para essa semana, se não for possível, no máximo para a próxima, que já é o feriado, a gente restringir o acesso ao local, né, ao bairro de Ibiraquera e Praia do Rosa, nos momentos em que houver superlotação da praia, isso quer dizer especificamente nos fins de semana, a gente restringir esse acesso apenas aos moradores e às pessoas que tiverem reservas em pousadas ou casas de aluguel, né, para que a gente possa conter esse grande fluxo de pessoas, né, essa multidão que vem para a Praia do Rosa, mais especificamente, né, para a Praia do Rosa, para a Barra de Ibiraquera, principalmente nos feriados prolongados e nos fins de semana. Então, em virtude da superlotação que temos do local, a Praia do Rosa é um local limitado em espaço, até pela própria natureza, a gente talvez tenha que limitar, sim, o acesso ao local e restringir apenas a quem é morador e quem já tem a sua reserva garantida. O acesso à Nova Roma do Sul pela ERS 448 foi liberado no último sábado. As obras de recuperação do trecho tiveram a participação de servidores da Prefeitura, vereadores do município e pessoas da comunidade. Juntos, o grupo realizou um mutirão para limpar o mato que avançou sobre a rodovia desde a queda de barreira e parte da pista no quilômetro 39 da rodovia em julho deste ano. Como o governo do estado não deu previsão de realizar a limpeza da rodovia, a prefeitura e a comunidade literalmente arregaçaram as mangas para realizar a limpeza. O prefeito Guilherme Pazin, que deixa a prefeitura de Bento Gonçalves na próxima semana, deve enfrentar um 2021 bastante turbulento no campo jurídico. Além de já ser uma das partes envolvidas na ação que resultou na cassação em primeira instância de seus sucessores Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli, Pazin agora é alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual. A ação partiu da coligação Bento Unido e Forte, liderada pelos candidatos a prefeito e vice Alcindo Gabrielli e Evandro Esperanza. Com a apresentação do recurso ao TRE, a chapa de Siqueira e Lucatelli obteve o efeito suspensivo da decisão. Isso permitiu que ambos fossem diplomados e estejam aptos a assumir a prefeitura enquanto transcorre o processo. Como desmembramento dele, por sua vez, o caso de Pazin foi repassado à esfera civil. A mudança no quadro de advogados de Pazin ocorre em um momento no qual mais uma bomba cai no colo do gestor, que está prestes a finalizar o seu segundo mandato na cidade. No dia 16 deste mês, uma nova ação ingressou na Justiça, desta vez partindo da coligação Gestão e Trabalho, integrada pelos candidatos a prefeito e vice Paulo Calef e Eliana Casagrande Lorenzini. Mas o que diz a nova ação de investigação eleitoral?
Se a primeira ação tinha como principal argumento o uso do site da Prefeitura para divulgação de material institucional em período proibido pela legislação eleitoral, a mais recente levanta outros pontos que teriam sido infringidos por Pazin. Um deles seria a contratação de 97 servidores públicos temporários nos 3 meses que antecederam as eleições. Tal conduta, de acordo com a Justiça, pode afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. A denúncia cita ainda que o prefeito Guilherme Pazin suprimiu, readaptou vantagens, removeu e transferiu o servidor público nos 3 meses que antecederam ao pleito e até a posse dos eleitos, com o intuito de beneficiar os candidatos Diogo Siqueira e Amarildo Lucatelli. Em outro trecho da ação, aponta que o prefeito Guilherme Pazin distribuiu gratuitamente bens e benefícios no período vedado pela legislação eleitoral. Este ponto se refere às casinhas para artesãos instaladas na Praça Bartolomeu Tacchini, no centro de Bento Gonçalves, em agosto deste ano. E o inquérito avança em 2021. Segundo o promotor Alessio Silveira Nogueira, o inquérito civil que investiga eventual improbidade administrativa por parte de Pazin estará inevitavelmente sujeito à decisão a ser proferida pelo TRE. Nesse meio tempo, também podem ser executadas outras diligências, como a juntada de provas ou outros documentos que já estejam disponíveis no processo eleitoral. E no esporte? Em virtude das dificuldades impostas pela pandemia, o Clube Esportivo decidiu suspender no início do próximo ano as tradicionais peneiras para selecionar jogadores para as categorias de base. A decisão parte de uma criteriosa análise feita pelo clube, levando em conta as atuais regras do distanciamento controlado proposto pelo governo do estado. O clube busca agora retomar as atividades de acordo com os protocolos exigidos e permitidos e a cada rodada de avaliação do governo estadual, a fim de manter o aprendizado contínuo. E o Clube Esportivo conheceu a tabela de jogos e o regulamento do Campeonato Gaúcho de 2021. A equipe Alviazul vai estrear na competição estadual diante do São José de Porto Alegre, na Montanha dos Vinhedos. Na primeira fase do campeonato, ao contrário de 2020, terá um único grupo com 12 equipes participantes, as quais vão se enfrentar todos contra todos em turno único. Ao final das 11 rodadas, os 4 primeiros colocados avançam à semifinal. Os 2 últimos serão rebaixados à divisão de acesso em 2022. O gauchão está previsto para iniciar no dia 28 de fevereiro, o qual vai se estender até o dia 23 de maio, data da final. O campeonato terá a participação do Esportivo, Internacional, Grêmio e São José de Porto Alegre, do Novo Hamburgo, Aimoré de São Leopoldo, Brasil de Pelotas e Pelotas, Caxias e Juventude de Caxias do Sul, São Luís de Ijuí e Ipiranga de Erechim. E na saúde? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, informou ter concedido a certificação de boas práticas à fábrica da farmacêutica Sinovac, na China, onde será produzida a matéria-prima da Coronavac. O certificado é obrigatório para um eventual registro da vacina no Brasil. A certificação foi publicada pela Anvisa nesta segunda-feira no Diário Oficial da União e tem validade de 2 anos. Mais informações você confere na reportagem. Olha, esse é um dos pré-requisitos para a continuidade, tanto do processo de registro da Coronavac, quanto de um eventual pedido de autorização de uso emergencial dessa vacina. A Sinovac é a fabricante da vacina Coronavac, que no Brasil será produzida pelo Instituto Butantan. A certificação de boas práticas de fabricação da Sinovac ocorre após envio de informações feito pelo Instituto Butantan e antecipa em 10 dias a previsão inicial da agência. No fim de novembro e início de dezembro,
uma equipe técnica da Anvisa foi até a China para inspecionar a fábrica que produz a Coronavac. Atualmente, a Anvisa analisa os resultados parciais das 3 primeiras fases de testes em humanos da vacina AstraZeneca, que teve a inspeção na fábrica da China concluída pela agência no dia 11 de dezembro, e da Pfizer, que começou a ser aplicada em outros países. A Coronavac e a Janssen entregaram à Anvisa a documentação das 2 primeiras fases de testes em humanos e ainda falta apresentar os resultados da 3ª fase. Nenhum dos fabricantes solicitou à Anvisa pedido de uso emergencial ou de registro das vacinas. E a Macro-Região da Serra, através da AMESNE e do Observatório Regional da Saúde, elaborou um novo modelo de cogestão para a região. O documento foi aprovado pelo governo do estado e os municípios que emitirem decreto poderão aderir ao modelo, que possui regras intermediárias para as bandeiras vermelha e preta. Confira o vídeo realizado pelo presidente da AMESNE e prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda. A nossa região da Serra Gaúcha, como todos sabem, foi classificada em bandeira vermelha e desta vez nós não fizemos o recurso, tendo em vista que o nosso indicador era 2,04, ou seja, muito alto. Entendemos não ser prudente criar uma expectativa falsa de revertermos quando as possibilidades eram muito remotas. O que a AMESNE fez foi um novo modelo de cogestão, tanto para a bandeira vermelha quanto para a bandeira preta. E este modelo de cogestão é um intermediário entre uma e outra, ou seja, uma média, uma possibilidade para que a atividade econômica possa atuar. Com a aprovação do governo do estado, cada município que quiser adotar o modelo de cogestão encaminhado pela AMESNE deverá editar um decreto, publicar no seu site e a partir disso é que entra em vigor. Então, esta é a orientação da AMESNE para esta semana. A Prefeitura de Bento Gonçalves divulgou um novo balanço sobre o tratamento precoce da Covid-19 no município. Até o momento, 6.036 kits já foram receitados. A ação é realizada mediante disponibilização de medicamentos indicados de acordo com a avaliação médica. Os medicamentos são administrados no ambulatório localizado no Complexo Hospitalar de Saúde, no bairro Botafogo, e no pronto atendimento da Zona Norte, no bairro São Roque. O objetivo é atenuar em estágios iniciais as infecções causadas pelo coronavírus mediante autorização do paciente em casos considerados leves e moderados. Os kits contêm ivermectina, zinco, vitaminas C e D, azitromicina e hidroxicloroquina, a qual é disponibilizada somente em casos receitados pelo médico e com exames específicos. Estas, então, as informações do nosso Jornal TV Com, aqui pelo Canal 14. Lembrando que a reprise acontece amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E você pode baixar o aplicativo Conecta TV Com, válido para Android e iOS.